Fala galera, estamos de volta no canal Léo Cardoso. Eu podia dar um nome para esse canal, né? Dá umas ideias de nome aí, velho. Porque por enquanto é canal Léo Cardoso. Talvez quando tu tá assistindo esse vídeo não seja mais. Hoje nós vamos falar dos meus 4 erros de milhões, tá? Cara, eu fiz uma conta aqui, eu acho que eu calculei 4 grandes erros, tá? Na minha carreira que me custaram milhões. Milhões. Quer dizer, não sei, acho que não mais de 10 milhões, mas alguns milhões. E eu quero falar sobre eles para que você não cometa os mesmos erros. E tu vai ver que no final, vários deles têm coisas em comum. Então eu vou chegar em um lugar final que tu vai entender, tá? E aí tu decide se tu vai querer cometer esse erro ou não. Mas, então vamos lá. O primeiro erro, foi em 2020, ano da pandemia, 2020. Nessa época eu fazia dropshipping. Para quem não conhece, dropshipping ele é um modelo de logística. Dropshipping não é um modelo de negócio, é um modelo de logística. Que você faz o envio do fornecedor direto para o cliente final. Então era isso que eu fazia. Então basicamente eu fazia o marketing, né? Então tipo, eu tinha um marketing, né? E aí eu tinha aqui o cliente final e aqui tinha o fornecedor. O cliente final, eu fazia o marketing para o cliente final me fazia o pedido, eu mandava para o fornecedor e o fornecedor mandava para o cliente final. Então basicamente eu era um intermediador de negócio. Bom, 2020, olha que curioso, né? Começou a pandemia e tudo mais, e a menina que trabalhava no meu suporte, a Rita, inclusive um beijo pra Rita, tem tempo que eu não falo com ela, ela me falou: Léo, tem esse produto aqui que tá vendendo muito, por que tu não coloca na tua loja? E era um termômetro. Sabe aquele termômetro de mirinha, tipo, que a galera usava muito na pandemia? Falei, vou botar. Tipo, velho, juro por Deus, foi tipo assim, ó, eu gastei 2 horas pra subir o bagulho. 2 horas, gastei 2 horas. E o negócio começou a vender assim, ó, pra caralho, tipo 5 mil por dia, 10 mil por dia. Eu tive pedido de 60 mil reais. Tem ideia que quer cair um pedido de 60 mil reais? Tipo, eu tinha gente me ligando pra importar container dessa parada, tá ligado? Tipo, importar container. Tipo, deu pra fazer uma grana. Mas qual que foi o meu erro? Eu não aproveitei o hype. Por quê? Mano, momento de vida. Tinha 25 anos, tá? Nessa época, eu juntei com mais 3 amigos e a gente alugou uma mansão em BH. Porque, tipo, velho, já que era pra ficar em casa, vamos ficar numa casa muito doida, com sauna, piscina, academia e tudo mais. Inclusive, um beijo pra galera da Mansão do Amor. Doné, Fabiano e Lohan. Fizemos história, tá? Mas enfim, véi, eu simplesmente não... Tipo, a gente ficava lá fazendo churrasco e tal, aquela coisa toda, e eu não dei a devida atenção que isso aqui merecia. Porque isso aqui dava pra ter ficado rico, tipo, numa dessa aqui. Tipo, a galera me pedia, pedido de 60 mil. Só o cara que faz o pedido de 60 mil, ele quer te ligar pra ver o que tá acontecendo. Eu nem atendia, tá ligado? Eu pensei que erro, que molecagem. Eu tinha 25 anos, né? Talvez até tu tenha menos de 25 anos e tá achando que tá velho. Porra, velho, todo mundo... Não. Calma. 25 anos é novo, tá? 25 anos é novo. Aí tu vai me perguntar, Léo, tu se arrepende? Eu não me arrependo. Porque, velho, foi top, tá? Foi top essa fase ali. Mas foi um erro que me custou uma boa grana, tá? Qual foi o segundo erro? Cara, se eu não me engano, isso foi 2022. Eu e meu sócio, inclusive um abraço pro meu sócio, Matheus, a gente acertou, esse sócio, né? A gente acertou uma oferta de emagrecimento. A gente tinha um protocolo para a pessoa perder gordura, enfim, diminuir a linha da cintura. E a gente acertou a tese, né? O que é a tese? É um mercado, que é emagrecimento, uma solução, que era o mecanismo que a gente resolvia esse problema, uma oferta que entregava essa solução, né? Que essa solução para esse mercado, e um funil que fazia sentido para tudo isso, entendeu? A gente conseguiu validar isso. A gente chegou a fazer 100 mil de lucro em um mês. Só que qual que foi a questão?
A gente fez 100 mil de lucro em um mês com um criativo. Um anúncio. Um anúncio a gente jogou nessa estrutura aqui e ele fez 100 mil. Eu não sei o que passou na nossa cabeça, eu acho que um pouco de inexperiência também e tal. Tipo, a gente tinha uma oferta validada. Tipo, tava tudo pronto, era só enfiar grana e pegar caixa, tá ligado? E fazer caixa. Véi, a gente não testou o suficiente. A gente foi pra outra oferta. A gente foi fazer outra oferta. Mas ali, véi... Tipo, imagina que a gente testou uns 20 anúncios, tá? Desses 20, um deu certo e deu 100 mil de lucro. Porra, se um anúncio deu 100 mil de lucro em um mês, meu amigo, tu tem que testar 100, 200 anúncios. Entendeu? Porque, tipo, já tava tudo validado, velho. Só faltou o anúncio, tá ligado? Porque a gente já sabia que isso aqui tava validado porque a gente teve um anúncio que vendeu. Então tava validado. Só que a gente não fez isso, a gente foi pra próxima oferta, entendeu? Um erro também, que custou caro, né? Mas... experiência, né? Se não tivesse errado tanto, não teria tanta experiência. Inclusive eu botei ali 4 erros, mas eu vou te falar. É 40 erros, tá? Mas vamos lá. Terceiro erro. Terceiro erro de milhões. Porra, esse é bom. O que aconteceu? A gente... Na verdade foi a evolução desse projeto. A evolução desse projeto, a gente já começou a acertar algumas ofertas, né? Sempre nesse mesmo nicho. E aí em 2020... Na verdade, isso aqui foi 2021, velho, eu acho. 21 para 22, não lembro. E isso aqui foi 2022, com certeza. O que a gente fez? A gente acertou as ofertas e a gente começou a contratar um monte de gente, velho. A gente inflou a equipe. E isso aqui cresceu muito o nosso custo. A gente ficou com um custo fixo alto, tá ligado? E qual que foi o problema? A gente não tinha uma empresa sólida, dando grana, tá ligado? Tipo, um processinho que dá grana. A gente não tinha isso daqui. A gente tinha uma oferta que dava grana. Ou 2, 3 ofertas que dava grana. E a gente cresceu. A gente inflou a empresa. E o que aconteceu? Esse custo alto, ele começou a mexer, tipo, não só, tipo, internamente nos processos, né, que fica muito mais difícil ter processo com um monte de gente, né, para gerenciar e tudo mais. Mas, além disso, tu ainda gera uma ansiedade. Entendeu? Uma ansiedade. Por quê? Porque o custo é alto. Tem que vender, tem que pagar a conta, entendeu? Porque senão é prejuízo. E, véi, e essa pressão fez com que, principalmente os sócios ali, mas eram 3 sócios nessa época, meio que começou a se desentender, desalinhar, entendeu? Tipo, na época até rolou um certo atritozinho e tudo mais. Hoje em dia tá tudo certo. Inclusive, um beijo pro Matheus, já mandei um beijo pro Édipo também. Grande Édipo. Mano, a gente chegou a escalar 3 milhões, velho. Em um mês com isso daqui. 3 milhões em um mês a gente chegou a fazer. Mas crescemos demais. Os processos ficaram complexos. A gente não conseguiu lidar com essa pressão. E aí a empresa foi se desfazendo. Eu fui o primeiro a sair, inclusive. Diga-se de passagem. Outro erro que custou milhões, né? O que eu faria hoje? Velho, a gente tem ofertas, entendeu? Vamos crescer devagar. Não precisa ir contratando uma equipe de 12 pessoas. Cresce devagar. Erro número 4. Esse erro número 4 foi em 2023. Tu viu que depois de 2023, os erros começaram a diminuir, né? Os erros graves, né? Apesar que, se eu não me engano, foi o último vídeo, velho. Eu não lembro porque eu gravo e eu posto depois. Mas eu falei do meu maior erro. Então, o meu maior erro não foi 2023. Aliás, foi depois. O meu maior erro não tá aqui. Mas porque esse maior erro não custou milhões. Custou tempo. Que, inclusive, é o ativo mais importante. Custou tempo. Tá, beleza. Esse erro de 2023, o que aconteceu? Eu me afastei do core, né? Tipo, eu já tava em um outro projeto. Eu criei um outro projeto, um projeto de saúde natural, né? Então, basicamente, era uma pesquisadora de saúde natural. Tipo, eu fazia pesquisa de soluções naturais. Então, por exemplo, enxaqueca. Aí eu fazia um produto... Eu tentava resolver a enxaqueca de uma forma natural, entendeu? Então, sei lá... Fiz em vários nichos, né? Tentei fazer isso com vários nichos. E qual que foi o problema? Eu fiz a primeira oferta, deu certo. Fiz a segunda oferta, deu certo. Falei, vou começar a delegar isso aqui. Por quê? Porque na minha cabeça sempre foi, velho, lifestyle, entendeu? Tipo, na minha cabeça sempre foi, velho, eu preciso dar um jeito de desassociar o meu tempo do meu ganho, entendeu?
Porque o ativo mais valioso que a gente tem é tempo. Se tu tá vendendo o teu tempo, tu tá vendendo o teu ativo mais precioso, tá ligado? Tipo, e o teu tempo não tem valor. E eu sempre tive isso na minha cabeça, tá ligado? Tipo, eu não quero vender o meu tempo, eu não quero associar o meu ganho com o meu tempo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a delegar. Aí a terceira oferta também deu certo. A terceira oferta também deu certo. Só que, porque eu fiz junto com a galera que eu tava contratando. Só que eu não cometi o mesmo erro. Eu não escalei o bagulho e contratei um monte de gente. Não, eu contratei poucas pessoas certas para fazer as funções certas, tá? Só que depois eu tentei lançar a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, acho que eu lancei até a oitava, mais ou menos. Só que o que aconteceu? Eu me perdi no lifestyle. Quer dizer, me perdi não, é isso que eu tô falando. Por exemplo, aqui nessa primeira. Léo, tu se arrepende de não ter escalado o termômetro e ter lá curtido a Mansão do Amor lá com os moleques? Nem um pouco, nem um pouco. Porque no final das contas não é dinheiro que vale, tá ligado? São as experiências. Inclusive, eu queria chegar mais ou menos nisso. Tipo, aí eu me deslumbrei com o estilo de vida. Porra, eu queria surfar, queria viajar. Foi na época que eu morei em Barcelona, morei em São Paulo, morei em vários lugares aí nessa época de 2023. E eu não tava muito investido nessas paradas, tá ligado? Então, qual que foi o problema? Foi que eu assumi um papel de gestor, sendo que o core da parada era copy, entendeu? O core do bagulho era copy, era mecanismo, era procurar soluções naturais, eram mecanismos. E não gerenciar o bagulho, entendeu? Então eu deveria, ao invés de ter delegado o marketing, eu deveria ter delegado a gestão. E ficado no marketing, entendeu? Esse erro também me custou uma nota. Eu fiz uma análise, eu acho que esses 4 erros foram os que mais me custaram. Tem um outro quinto, eu vou dar um bônus aqui então. Não sei quanto tempo tá de vídeo, mas eu vou dar um bônus. Foi antes de 2020 até, acho que foi 2019 esse. Vou colocar bônus. 2019. Véi, eu achei um produtinho top no Drop e eu cheguei a escalar 30 mil por dia. Imagina, 30 mil por dia. Hoje em dia eu penso que, caralho, é um volume bizarro. Só que aconteceu, na época foi uma época que, tipo, o Facebook Ads, na época eu anunciava pelo Facebook Ads, o Facebook Ads, ele teve uma mudança interna e caiu várias contas. E a minha conta foi uma dessas. E, velho, eu fiquei um pouco meio em choque, assim, sabe? Tipo, eu tava de 30 mil por dia, no dia seguinte, 0. Porque eu dependia do Facebook Ads. Então, isso também foi um erro, entendeu? E o erro em cima do erro foi que, ao invés de eu delegar alguém para fazer o meu tráfego, porque nessa eu tinha acabado de começar a empreender. Tipo, eu não tinha muita experiência. Hoje em dia, era facilmente. Eu contrato um gestor de tráfego e segue o jogo. Mas na época eu não tinha experiência, eu tinha meio medo de contratar. Então, já fica um outro erro. Tipo, às vezes o erro é contratar demais, às vezes o erro é contratar a pessoa na posição errada, e às vezes o erro é não contratar. Porque aí eu fui querer resolver esse BO do tráfego, entendeu? E eu demorei meses para resolver isso, e quando resolveu, a oferta já não vendia mais. Então, galera, resumindo, tipo, beleza, eu contei alguns erros que custaram milhões, entendeu? Milhões. Mas onde eu queria chegar nisso? Você viu que às vezes foi erro de... A maioria das vezes é erro de gestão. Mas teve erro de oferta, tiveram vários erros, entendeu? Porque, tipo, quando tu tá escalando, normalmente o erro vai ser o erro que vem da escala, que é gestão. Mas qual que é a grande lição disso daqui, tá ligado? Tu vê que várias vezes eu me perdi entre aspas, no lifestyle, entendeu? Tipo, porque, na verdade, eu me perdi... Na verdade, não é que eu me perdi. Eu não escalei mais porque eu estava mais preocupado no propósito que eu estava empreendendo. Que era, às vezes era lifestyle, às vezes era curtir com os meus amigos na Mansão do Amor, às vezes era viajar, às vezes era fazer outras coisas, entendeu? Alguns erros foram realmente erros mesmo, né? Tipo aqui, por exemplo, era só postar mais, era só fazer mais anúncio. Foi um erro de marketing, né? Mas onde eu quero chegar? É que, tipo, velho, o erro, ele faz parte do processo. Não tem como crescer sem errar. O erro faz parte do processo. Então, lembre-se, tipo, primeira coisa, se tu tá começando a empreender, conseguir o seu propósito é dinheiro, já começou errado. Já começou errado. O teu propósito não pode ser dinheiro. Porque não é o recurso mais escasso que tu tem. O recurso mais escasso que tu tem é tempo. Então tu deveria, já tá errado. Tu deveria estar pensando no tempo e não no dinheiro. Mas beleza. Vamos imaginar que tu quer o dinheiro mesmo. Mesmo que tu tá só afim do dinheiro, fala, mano, tudo que eu quero é dinheiro, que já tá errado, volto a repetir, vão ter erros, mano. Vão ter erros. E esses erros vão te custar milhões. Então, se tu que tá aqui me ouvindo fala assim, caralho, mano, se eu tivesse feito isso, eu tava rico.
Se eu tivesse feito aquilo, eu tava rico. Se eu tivesse feito outro, eu tava... Mano, esquece o cis. Por quê? Porque o erro, ele faz parte do processo. E dói, errar dói. Tipo, quando eu olho pra isso aqui, eu falo, porra, mano, eu podia estar muito rico já, tá ligado? Mas, mano, fiz um monte de coisa que eu queria ter feito. Eu realizei vários dos meus sonhos, entendeu? E eu aprendi, tá ligado? Agora, em 2026, mano, isso daqui pra mim parece coisa de criança, tá ligado? Isso aqui pra mim agora, eu tô ensinando, tá ligado? Tipo assim, parece coisa de criança. Que há 5 anos atrás, eu tava, tipo, me consumindo, tá ligado? Então, às vezes eu vejo moleque de 23, 20 e poucos anos se consumindo porque não consegue, porque tá errando. Mano, calma, velho. Entendeu? Calma. Calma e segue o processo. Segue o processo. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma ajuda de como seguir o processo, para onde ir, que tipo de negócio criar, ou qualquer outra coisa, deixa nos comentários, me chama, vai no meu Instagram, me manda um direct, um sinal de fumaça, qualquer coisa que eu vou te responder, beleza? Mais uma vez, eu espero de coração que eu tenha te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo do canal.